Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a vegetação do estado de Pernambuco. Fique atento, pois é um assunto muito importante e pode ser cobrado de várias formas. Por exemplo, seus aspectos descritivos e também os principais impactos ambientais que podem ocorrer. Então você deve focar também na questão dos ecossistemas marítimos. Por quê? Olha só, no nosso litoral temos muitos mangues, temos muitas restingas, tá? E elas são muito pressionadas pela ação antrópica, que acontece na região metropolitana de Pernambuco e também na zona da mata, né? Tanto na Mata do Norte e Mata do Sul, se considerarmos as regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. Por que nós temos essa pressão tão grande sobre os ecossistemas marinhos? Evidentemente, devido à forte atividade industrial, turística e urbana como um todo, né? O norte da zona da mata, a Mata do Norte, tem uma baita indústria petroquímica, indústria automobilística, indústria metalmecânica. A Mata do Sul, ela é um grande centro sucroalcooleiro até hoje, ao longo de toda a história, né? Sempre produziu muita cana-de-açúcar, cada vez mais andando de carro, olhando o Recife de longe, principalmente no inverno, você vai perceber, né, que nós temos uma camada de fumaça que é perceptível de longe, né, que lá é típico de grandes cidades, típicos de aglomerações, e essa atmosfera carregada de poluentes, ela faz reações químicas. Por exemplo, ela faz reações químicas com a água. Então, a poluição atmosférica não impacta só a atmosférica, a sua saúde, né, respiratória, enfim, mas ela acidifica o oceano, fazendo um mal danado para os ecossistemas marítimos, como os arrecifes de corais que se embranquecem. Aí, cuidado com a pegadinha. Os recifes que dão nome à nossa capital Recife não são recifes de corais, tá? São recifes rochosos, que, claro, existem ali os elementos, né, crustáceos, enfim, mas não são os corais clássicos como encontramos no alto mar, tá? Os arrecifes, eles formam uma linha de arrecifes na costa que está na capital, beleza? Então, ao longo do nosso curso, nós veremos todas essas informações e vamos lá. Guardou a importância aí de pensarmos os ecossistemas marítimos, a ação antrópica. A ação antrópica, ela também será discutida em aspectos vegetacionais, né, de ecossistemas como um todo, ao falarmos, por exemplo, do agronegócio. Isso mesmo, uma das maiores potências do agronegócio brasileiro é o sertão pernambucano. Saudades, né, de Petrolina, olha só. Então, cara, anota Petrolina na região de desenvolvimento, né, do São Francisco, é um maior polo do agronegócio de frutas brasileiro, né, fruticultura irrigada, poderosíssima, produção de uva, produção, né, de vários gêneros da uva. Ela tem um potencial enorme, né, já é a maior produção nacional de uvas de mesa, tem estimulado também a indústria vinícola. E olha só, toda essa produção da fruticultura do Vale do Rio São Francisco, ela estimula também o desenvolvimento da indústria de alimentos, beleza? Então, mas os impactos ambientais são pesados. Entre eles, o que nós devemos destacar? Desertificação, esse é um tema muito presente em todos os concursos, e também a salinização, tanto da água quanto dos solos, tá? Veja só, as comunidades ribeirinhas tradicionais, às margens do São Francisco, historicamente, algumas cultivavam arroz nas várzeas, né? Hoje, aqueles que tentam praticar essa agricultura de subsistência não conseguem porque a água está muito salgada. Isso acontece devido ao excesso de uso de fertilizantes e outros, né, produtos utilizados na agricultura. Então, vamos lá, pessoal, você já sabe da importância de pensarmos no meio ambiente, lembrarmos da ideia de sustentabilidade que permeia todas as discussões na atualidade, e o governo de Pernambuco é bastante comprometido com as práticas sustentáveis, tá bem? Então, olha lá, pessoal, vamos observar a vegetação original do Brasil, né? Você já sabe, ela é muito desmatada. Como assim? Porque ao longo do processo histórico, a população brasileira se concentrou no litoral. Desde o período colonial, lá no século XVII, já tinha um padre jesuíta, né, que ele falava que os portugueses arranhavam a costa do Brasil como caranguejos. Essa expressão
ela é importante porque nos mostra uma característica do povoamento, que era estabelecer feitorias nas regiões do litoral. Por isso ficou tão concentrado. Então, ao longo de todos esses séculos, ocorreram muitas atividades, principalmente vamos destacar o plantation, não é isso? O plantation que inaugurou a colonização do Brasil, que inaugurou a colonização do Nordeste. Temos que ficar atentos. Por quê? Porque é o mesmo modelo que usa até hoje. Basicamente, o agronegócio é organizado em quê? Grandes propriedades, monoculturas, cuja produção é destinada à exportação. Da mesma forma como foi nos primeiros momentos da colônia. A diferença, é claro, naquela época, era o trabalho escravizado. E hoje nós temos as técnicas mais modernas da agricultura. Por exemplo, a agricultura de precisão. Nas áreas irrigadas, eles pingam exatamente a quantidade de água que a planta necessita. Você tem o controle via satélite, né? Georreferenciamento é utilizado para medir, calcular e planejar as plantações. Então, com esse caráter litorâneo, olha só, o século XX foi o século, né, da modernização, da urbanização. E olha só, conforme as cidades cresceram e se desenvolveram, onde estão os maiores centros e as principais capitais brasileiras? Todas próximas ao litoral, ou com caráter litorâneo, como é o caso de Recife, ou próximas ao litoral, como é o caso lá de São Paulo, que está na faixa litorânea, tá? Está a cento e poucos quilômetros aí do litoral de Santos. Então, as grandes capitais são um dos maiores temas, né, que temos em todos os concursos, então vai cair certamente na sua prova alguma coisa sobre a região metropolitana de Recife e seus pormenores. Então, a nossa colonização, inicialmente, o nosso processo de desenvolvimento urbano e industrial no século XX concentrou tudo no litoral, tá? Por isso que é a região, além de mais povoada, mais urbanizada, com a maior quantidade de indústrias, é também a região mais desmatada, tá bem? Então a costa litorânea do Brasil, voltada para a Mata Atlântica e, evidentemente, a floresta atlântica, grande porte, grandes folhas, grandes e largas latifoliadas, assim são chamadas, beleza? E olha só, ao ponto que a região da Mata Atlântica, ela é considerada um hotspot. Todo o litoral brasileiro, não só o pernambucano, um hotspot. O que é um hotspot? São áreas com mais de 2/3 desmatados, que são de mega diversidade. Tem que ter mais ou menos, o padrão é acima de 1.200 espécies endêmicas daquele lugar. E o desmatamento é em razão da ação antrópica e por isso são consideradas áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação e políticas de conservação, beleza? Então olha só, o hotspot eventualmente pode ser cobrado. O que é então esse hotspot? São essas áreas altamente degradadas, tá? E o Brasil tem dois hotspots. O Cerrado, que se tornou hotspot com a expansão da soja, tá? E a Mata Atlântica. Existem outras formas de vegetação muito destruídas, mas não são catalogadas como hotspots, tá bem? Então temos duas. E a Caatinga é um hotspot? Não é um hotspot, porém é um ecossistema bastante frágil. E como já vimos, a fruticultura no Vale do Rio São Francisco tem um impacto ambiental muito pesado, principalmente no quesito acelerar potencialmente a desertificação e o processo de salinização da água e do solo, tá bem? Então vamos destacar a nossa Caatinga, o bioma mãe, né, o domínio mãe pernambucano, né, que ocupa a maior faixa do território. Então, vamos lá. As principais formas de vegetação do Brasil, né, você tem a floresta amazônica. Por que nós vamos falar da Amazônia? Só para fazermos uma ponte muito simples. É no Nordeste brasileiro que a maior parte da madeira extraída da Amazônia, ilegalmente, na maior parte dos casos, é consumida. Então, olha só, diante de vários debates, polêmicas, quanto às queimadas amazônicas, quanto ao desmatamento amazônico, né, quanto, por exemplo, à pressão do comércio internacional, por exemplo, os países da União Europeia, que a França, seguida por outros, não ratificaram o acordo comercial entre o Brasil e a União Europeia devido à floresta da Amazônia. E aí, devido aos desmatamentos e às queimadas amazônicas. Aí surgiu o tema, né,
para onde vai essa madeira? Será que é muito exportada para a Europa, para os Estados Unidos? Sim, porém, a maior parte da madeira amazônica é consumida dentro do território do Brasil, no estado de São Paulo e na região Nordeste. E no Nordeste, uma das regiões que mais consomem a madeira amazônica é o estado de Pernambuco, tá? Então você vai guardar essa informação. Por exemplo, os engenhos da Mata do Sul, muitos deles ainda, olha só que coisa, ainda tem utilização de lenha, cara. Apesar dos processos de modernização, os investimentos na modernização produtiva do setor sucroalcooleiro, estatisticamente, esse combustível não foi abandonado. E no ano da pandemia, né, no ano 1 da pandemia, no ano 2 da pandemia, como os mais pobres foram mais atingidos e Pernambuco tem uma quantidade muito expressiva de pessoas na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, foram também aqueles mais que perderam os trabalhos, né, foram desempregados, as rendas das famílias caiu tanto, meu irmão, que aconteceu? Algumas famílias tiveram que retornar ao uso da lenha para cozer alimentos. Então esse é um tema quente para podermos discutir no panorama contemporâneo, beleza? Então guarda aí, Pernambuco utiliza bastante lenha, a crise, né, diminuiu a renda das famílias, aumentaram a utilização desse recurso. E pode cair de que maneira? Eventualmente, vão poder discutir numa questão falando sobre o aumento da pobreza, né, e a relação com a utilização da lenha, mas pode cair um gráfico falando que aumentou o consumo de recursos energéticos renováveis. E aí você pensa, nossa, mas essa baita crise, enfim, talvez você se confunda e esqueça que a lenha é sim um combustível renovável mais antigo utilizado pelo homem, tá? Então, guarda essa, já vi muitas pessoas caírem nessa pegadinha, porque a gente fala muito de combustível alternativo, de combustíveis que são mais modernas as tecnologias, né, como a energia solar, fotovoltaica, como a exploração da energia eólica, e às vezes associam energias renováveis a essas mais modernas. Não, é qualquer matriz que seja indefinidamente renovável, como a lenha e como a hidroeletricidade. Aqui podemos observar o panorama do desmatamento, tá? E a zona da mata, olha só, nosso primeiro hotspot, Pernambuco, totalmente, né, desmatado e com grande avanço, né, da ação antrópica. Então, a localização da Mata Atlântica, né, literalmente diante para o oceano, e aqui nós temos a região administrativa da mata. Os concursos gostam muito de cobrar as divisões em mesorregiões e regiões de desenvolvimento. Então aqui nós temos a região da Zona da Mata, né, que pode ser dividida em Mata Norte e Mata Sul, e a região metropolitana de Recife, lugares o maior impacto ambiental na Mata Atlântica, evidentemente porque a Mata Atlântica está aqui, né? Mas por quê? Lembrando, ao norte, você pode lembrar aí de Paulista, você pode lembrar de Goiânia, que são polos industriais, você tem produção de autopeças, indústria metalmecânica, indústria de plástico, indústria de borracha, tá? Ou seja, sintetizando, sobretudo, indústria metalmecânica, automobilística e indústria química. Quando falamos de indústria química, é principalmente a da borracha e a dos plásticos, beleza? Então, olha só, a Mata Norte é isso aí, a Mata Sul, lembre-se do setor sucroalcooleiro, os maiores investimentos no setor turístico, né, que tem maior infraestrutura de receptivo turístico, tá? E vamos também lembrar dos portos, cara, olha só, na Mata Sul, Porto de Suape, região de Ipojuca, e teve na construção o aterro de mangues, tá? Aterro de mangues, aterro de áreas litorâneas, isso daí é um tema que pode ser abordado, tá? Então, olha só, continuando, a paisagem da Mata Atlântica, né? Você sabe que ela é de mega diversidade, né? Muito biodiversa. São consideradas, olha só, florestas tropicais latifoliadas. Essa que é a principal classificação. Você pode encontrar outras expressões, mas todas vão te remeter a esta classificação, tá? Floresta tropical com influência do oceano. Lembrando que todo o clima pernambucano tem influência do fenômeno da maritimidade. Como assim a maritimidade? É que quando nós estamos pertinho da praia,
não só a pluviosidade é maior, né, porque a umidade é maior, mas varia menos a temperatura, tá? Varia menos a amplitude térmica. Temos aqui os coqueiros, que olha que legal. Num livro de antropologia, né, do Potiguar Câmara Cascudo, um dos maiores estudiosos da cultura brasileira, ele sugere que o coco, ele veio da Ásia. Como assim, cara? Então não é uma planta natural do Brasil, de acordo com Câmara Cascudo, não. Mas isso não se importa, o concurso não vai tão longe. Eu quero que você veja, né, a belíssima paisagem de Maracaípe e perceba que, olha só, a planura do espaço. Por que que é uma região tão plana? Porque a Mata Atlântica está localizada na planície litorânea. E toda planície são áreas de sedimentação. Quando falarmos de relevo, você tem que levar em duas contas. Sedimentação, que é a deposição, e a erosão, o desgaste. Sempre a paisagem sofre esses dois processos. Dependendo daquele que predomina, temos a classificação do relevo. E qual que é a classificação de uma planície? Planície é a forma de relevo em que o processo erosivo de desgaste supera o processo de sedimentação. Então nós vamos encontrar nas planícies litorâneas várias formações ligadas à deposição, à própria planície, mas também às restingas, que normalmente acompanham os mangues, tá? E são os ecossistemas mais pressionados, né, como já sabemos, pela atividade industrial, pela atividade antrópica em geral, né, principalmente a urbanização. E temos aí mais um detalhe, a carcinicultura, o avanço da aquicultura, né, lembrando que o agreste e o sertão têm se diversificado muito em termos de atividade econômica, a aquicultura está ganhando espaço, entre elas a carcinicultura, que não é tão forte quanto é mais ao norte do Nordeste, né? Os grandes polos da aquicultura, Ceará e Rio Grande do Norte, tá? Principalmente carcinicultura. E é uma tendência que está se desenvolvendo cada vez mais no estado, tá? Então, no ano de 2020, o então ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, ele retirou a proteção dada aos mangues e às restingas. Foi uma grande polêmica e o Ministério Público Federal, ele interviu rapidamente. Por quê? Por uma razão bem simples, né, cara? Isso era fruto de uma pressão econômica que colocaria em risco, né, todos os ecossistemas marinhos extremamente complexos. Então, guarda essa. Qual era a pressão? Quais eram os grupos econômicos pressionando o Estado para desregulamentar a proteção dos ecossistemas litorâneos? Principalmente do setor de carcinicultura, né, que tem no mangue um ecossistema perfeito para a criação, né, dos camarões, e também do setor de turismo. Por exemplo, né, construir belos resorts, belos hotéis nas restingas. Mas, cara, restinga é uma área de deposição de sedimento. Ela não tem uma estrutura sólida e resistente o suficiente para aguentar grandes edificações. Então, o licenciamento ambiental, independente de já ser uma área protegida, então você tem uma série de limitações que não dá para sair construindo nas orlas, evidentemente, você tem também um problema técnico, tá? Porque se você constrói muito, ao longo dos anos elas podem ceder e provocar problemas estruturais na construção e ao redor. Então lembra aí, pressão dos setores turísticos e dos setores da carcinicultura. Aqui estamos observando o Morro do Pico, em Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha, que é um patrimônio natural da humanidade. Falou patrimônio da humanidade, dá-lhe Pernambuco, né? Por exemplo, Olinda, patrimônio histórico da humanidade, uma arquitetura belíssima, para quem gosta, né, de história, para quem gosta de patrimônio histórico, Olinda dá água nos olhos, né, cara? Recife histórico dá água nos olhos de tanta beleza. Então, olha só, Olinda, patrimônio da humanidade, Fernando de Noronha, patrimônio natural da humanidade. E aí, vale a pena você ficar atento numa questãozinha, num tópico aqui, que eu acho que a banca nem vai tão longe, mas você, guerreiro estratégico, sabe bastante, tem muito conteúdo, então vamos lá. Qual que é a formação, a composição da ilha de Fernando de Noronha, na verdade, do arquipélago de Fernando de Noronha? Lembre-se que é uma formação de ilhas vulcânicas.
ilhas vulcânicas, que foram cobertas por vegetação e formaram os ecossistemas, né, que temos na superfície. Então, originalmente, é uma ilha vulcânica que se cobriu de vegetação. Então, o que que significa? Isso daqui é muito antigo. A formação do relevo pernambucano é muito velha. O que que eu quero dizer com muito velha? Cara, o estado de Pernambuco teve seu relevo formado em sua maior composição desde quando o Brasil estava colado na África, a tal da Pangeia, né? Então, conforme foi se dividindo, foi se separando, algumas ilhas vulcânicas começam a surgir, né, nas erupções das bordas das placas tectônicas e continua o afastamento. Tem erupção, uma ilha vulcânica e continua o afastamento. Então, olha só, guarda isso. E aonde que eu posso sugerir para você um cuidado, uma pegadinha? As ilhas vulcânicas estão mais distantes do litoral. E quando nós estamos falando de ilhas próximas, por exemplo, vamos pensar em ilhas sedimentares. Olha, vamos pensar na região metropolitana de Recife, pensa aí na ilha de Pina, ou então vamos pensar na ilha de Itamaracá. São ilhas, como assim são ilhas? Elas são cercadas por água por todos os lados, tá? Por isso pontes. Quando nós temos ilhas sedimentares, é porque elas estão próximas ao continente, tá? Eu vou até colocar aqui na plataforma continental. Guarda isso. Plataforma continental que agora está dando uma baita discussão. Por quê? Olha só, fecha esse raciocínio. Se você está perto do litoral, todos os rios desaguam lá, vai formando um grande depósito de sedimentos. Então, é no litoral brasileiro que encontramos a maior quantidade de petróleo disponível, tá? Então, lembre-se, nas proximidades do litoral, muito depósito sedimentar, por isso encontramos petróleo. Em alto mar, mais distante, né, nós temos o fim da nossa plataforma continental. Então, olha só, plataforma continental é sedimentar, então temos petróleo e gás. E as ilhas que são formadas também são de origem sedimentares. Guarda isso. Agora, as ilhas distantes, como o arquipélago de Fernando de Noronha, ilhas vulcânicas. Fechando o raciocínio, se está na plataforma continental, essa ilha é sedimentar. Se ela estiver bem distante, vamos nos preocuparemos só com Fernando de Noronha, viu? Então, é isso aí. Está ameaçada? Claro que está ameaçada, né? O setor turístico faz uma baita pressão para construir, enfim, né? Você tem liberação de carros elétricos, então há uma pressão para produzir. Certamente, né, terá uma resistência, é um patrimônio da humanidade, enfim, mas sempre é ameaçado. Todo patrimônio natural está bastante ameaçado. E o que é uma das grandes novidades? A Agência Nacional do Petróleo, tá, já, né, destacou a possibilidade da exploração do petróleo em alto mar. Só que a exploração de petróleo em alto mar atingirá diretamente a região do arquipélago de Fernando de Noronha e todos os ecossistemas marinhos. Então lembra aí, Pernambuco não é produtor de petróleo, o ponto quente da produção de petróleo no Nordeste é a Bacia Potiguar, sobretudo, né? Também em Camaçari, na Bahia, e nós refinamos antes de tudo. Agora, a produção, se ela for realizada nas proximidades de Fernando de Noronha, os impactos, né, são dos mais pesados. Aqui vemos ainda a nossa paisagem da bela planície litorânea, vista do Alto da Sé a partir, né, dos Morros de Olinda, né, que são aqui bem no litoral, encaixam-se no que nós chamamos de pequenos tabuleiros litorâneos. Como assim? Tabuleiros são os pequenos planaltos encontrados na região da praia, próximos à orla, tá? Então, olha só, nosso patrimônio da humanidade, olha só que a linha de arrecifes, tá? Então, todo o litoral pernambucano, né, principalmente na capital Recife, a característica marcante são esses arrecifes rochosos, não são arrecifes de corais, tá bem? Então, olha só, folhas grandes e largas, o que é isso? Latifoliada, guarda essa palavrinha. O que significa latifoliada? Quer dizer que as plantas têm folhas grandes e largas e realizam muitas trocas hídricas, então ela perde muita água, evapotranspiração, e
retém bastante água na pluviosidade da zona da mata, que é alta, tá?